Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao B2 Curso Jurídico, Sérgio Brito na área, Direito Administrativo em Foco. Estamos vendo aí, pessoal, poderes da administração pública. Na videoaula anterior, nós iniciamos o estudo terminamos, o poder disciplinar, iniciamos o estudo do poder de polícia, Poder de polícia, lembrando mais uma vez, é aquele poder do Estado que vai o quê? Limitar dois direitos individuais, liberdade e propriedade, em prol da coletividade. Esse poder de polícia, nós vimos que existe o poder de polícia administrativa, existe o poder de polícia judiciária, fizemos a diferença entre eles, um é mais preventivo, que é o caso da polícia administrativa, outro é mais repressiva, que é o caso da polícia judiciária. Vimos também, pessoal, que esse poder tem como fundamento uma supremacia geral, porque todos estão sujeitos a ele, não há um vínculo especial, todos estão sujeitos a ele. Por exemplo, nós temos a polícia de trânsito, a polícia de vigilância sanitária, de presos e medidas, polícia edilícia, que nós vamos ver com mais detalhe nessa videoaula de agora. Olha só, esse poder de polícia, ele tem algumas formas de manifestação. Ele pode se manifestar por atos normativos, por atos concretos, por atos de fiscalização. Então vamos lá para a tela para a gente detalhar isso para vocês, sempre com calma. Vamos aqui usar o estilo de entendimento, como sempre eu falo. Não decoreba que você está ali na pressa, que vamos para entender. Entender demora mais um pouquinho. Olha só, pessoal, quando nós falamos em poder de polícia, nós vamos ver que ele tem três formas de manifestação. Ou ele se manifesta por meio de atos normativos ou atos gerais, que são regras obrigatórias, gerais e abstratas. Tá? A administração, nesse caso, ela expede atos gerais e abstratos, restringindo o exercício da liberdade e o uso e gozo de disposição da propriedade, são dois direitos, propriedade e liberdade, por parte dos administrados, para o fim de ajustá-los ao interesse público. Esse é o objetivo, ajustar sempre ao interesse público, pessoal? Isso que nós vimos lá. Então, quando a gente fala, por exemplo, regulamento, você tem lá um regulamento, não marcou aqui, regulamento que disciplina o horário de venda de bebidas alcoólicas. Um outro exemplo muito comum, por exemplo, uma norma que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no estádio de futebol, uma norma que proíbe a entrada de menores em determinados locais. Então, veja, eu não estou dizendo quais são as pessoas especificamente determinadas que não podem fazer aquilo. É uma norma geral. Então, o poder de polícia pode se manifestar por meio de atos normativos gerais. É uma coisa interessante que o poder disciplinar ele tem que ser ato concreto, uma punição, uma multa. Já o poder de polícia ele tanto pode ser por ato normativo como por ato concreto. Nós vamos ver isso agora. Vamos lá para a tela. Então, atos normativos ou gerais, que estabelecem regras obrigatórias gerais e abstratas, podem sim constituir manifestação de poder de polícia. Atos concretos ou individuais são determinações que a administração pública faz sobre a liberdade de um indivíduo determinado ou sobre uma propriedade determinada. Exemplo, a interdição de uma fábrica poluente, a apreensão de remédios fora do prazo de validade, a interdição de uma boate. Veja, em todos os casos, houve um ato concreto em relação a um determinado sujeito ou um determinado bem. Por exemplo, supermercado vende barato, vamos dar um nome aqui, supermercado vende barato, está ali vendendo iogurtes com prazo de validade vencido, por isso que está vendendo barato. Aí, vigilância sanitária chega ali e vai fazer uma apreensão daqueles iogurtes que estão vencidos. Nós vamos ver que esse ato é um ato de alta executoriedade, ela mesmo pode fazer lacrar, inclusive, se houver alguma irregularidade maior até, interditar o estabelecimento, por aí vai. Um ato que pode ser exercido, cumprido pela própria administração sem necessidade de ir ao judiciário. A alta executoriedade ali está presente. Então, ali nós temos um ato de poder de polícia concreto. Quando nós falamos em um ato de poder de polícia normativo ou geral, eu tenho uma norma que vai abarcar pessoas indeterminadas. Vamos supor, fica proibida a venda de tal produto. Ora, uma norma geral
né, que está ali realizando esse ato de poder de polícia. É diferentemente de você, da administração, chegar no estabelecimento e ela está vendendo aquele produto que não poderia ser vendido, ou daquela forma equivocada, né, um produto com prazo de validade vencido, vai ser autuada, então tenho ali um poder de polícia sendo exercido de forma concreta ou individual, beleza? Então vamos lá para a tela. Então até agora nós vimos essas duas formas de manifestação do poder de polícia, né? De forma por meio de ato normativo geral e por meio de ato concreto individual. Tem uma terceira forma, que são os atos de fiscalização, tá? São os atos de fiscalização, que são manifestações que previnem ou acautelam possíveis danos que podem decorrer da ação dos particulares. Exemplo, fiscalização de restaurantes quanto à higiene, né? Verificar se o restaurante está ali atendendo às normas de higiene. Podem materializar-se por meio de autorização e da licença, que se veiculam por meio do instrumento chamado de alvará. Olha só, dois atos administrativos muito importantes, muito cobrados em prova, a autorização e a licença, tá? Veja só, a administração pública, às vezes, ela exige que o sujeito, antes de praticar uma determinada atividade, que ela tenha uma licença da administração pública, né? Vem do termo lá, vou pedir licença, né, para fazer isso, é isso mesmo. Tem que ter uma licença. Ou, às vezes, tem que ter uma autorização, né? Um ato chamado autorização ou um ato chamado licença. Todos os dois se consubstanciam no chamado alvará. Já ouviram? Alvará de funcionamento da empresa, alvará de autorização, alvará daquela licença. Veja só. Mas qual a diferença entre a autorização e a licença? A licença é um ato vinculado, ou seja, uma vez o particular tendo apresentado todos os documentos e comprovado que atende os requisitos para ter aquela licença, por exemplo, licença para dirigir, licença para construir, a administração é obrigada a conceder essa licença, que é um ato vinculado. Já a autorização, o ato ele é discricionário. Por exemplo, a autorização para porte de arma, né? Essa autorização para portar arma, né? Onde você fosse estar com a arma ali. Essa autorização ela é um ato discricionário. Por quê? Pode ser que a pessoa atenda lá, faça os exames e tudo, e a autoridade que tem competência para autorizar, para exercer esse ato, para praticar esse ato chamado autorização, pode ser que ela entenda que não é conveniente, não é oportuna aquela autorização, tá? Então, a autorização é um ato discricionário e a licença é um ato vinculado. Além disso, pessoal, nós vamos ver mais informações sobre elas. Vamos lá para a tela. Olha só, a autorização ela é um ato discricionário e precário. Por que precário? Pode ser revogada a qualquer tempo, né? Em que predomina o interesse do particular. Então, na autorização predomina o interesse do particular, o ato é discricionário e precário. Exemplo, autorização para uso especial de um bem público, autorização para posse de arma, né? Porte de arma. A licença é um ato administrativo vinculado e definitivo, tá? Veja que são o contrário, né? Um é vinculado, outro é discricionário. Um é definitivo, outro é precário. Professor, o que é uma coisa precária? É uma coisa instável, que a qualquer momento pode ser revogada. Então, uma autorização que a pessoa obtém do poder público não quer dizer que ela está garantida, não. Uma hora ela pode ser revogada. Já a licença, a não ser que o cara faça alguma besteira, né? Alguma besteira, essa licença pode ser cassada. Mas, via de regra, a licença ela é definitiva, né? Lógico, dentro daquele prazo, né? Porque às vezes tem um prazo, né? De tantos anos para, né? Igual a licença para dirigir tem um prazo, a licença para construir tem um prazo, tá? Vamos lá para a tela. Mas ela é vinculada e definitiva nesse sentido, pelo qual a administração reconhece, então na licença reconhece que o particular detentor de um direito subjetivo preenche as condições para seu uso. Exemplo, a licença para a construção de um edifício no terreno do administrado. Então, o cara tem um terreno particular, ele quer construir ali, ele tem que ter essa licença para construir. Então, essa diferença básica é importante, cai muito em prova. Autorização é um ato discricionário, licença é um ato vinculado. A autorização é um ato precário, porque pode ser revogada a qualquer momento, e a licença tem um viés de ser um ato definitivo. Esse definitivo aí não é definitivo, quer dizer, para sempre, não, né? Permanente, porque isso é dentro das condições em que foram feitas ali, em que fora feita essa licença, tá, pessoal? Bora para a tela.
coisas para ver. Poder de polícia, pessoal, ele tem algumas espécies, né? Poder de polícia, ele pode ser preventivo ou repressivo. Ele será preventivo, por exemplo, a edição de normas, a concessão de licença, a concessão de autorização, é um poder de polícia preventivo. A aplicação de multas, sanção, apreensão de mercadorias é um poder de polícia repressivo, né? Toda vez que ocorrer a ideia de punição, está sendo punido, está sendo aplicada uma sanção, esse poder de polícia ele é repressivo. Quando está se editando normas, uma autorização, uma fiscalização ali preventiva, né? Então ali há um viés de prevenção. Vamos lá para a tela. O controle do poder de polícia. A polícia administrativa, por ser um ato administrativo, né, uma atividade administrativa, ela sujeita a autotutela, ou seja, feita pela própria administração, autotutela, autocontrole, né? Que nós falamos, autotutela, autocontrole, é feito pela própria administração, mas o poder de polícia também submete ao controle judicial. Então, veja bem, o sujeito recebeu uma multa de trânsito. Ele tanto pode questionar essa multa de trânsito na via administrativa, impugnando essa multa na via administrativa, como pode questionar também na via judicial. Ou seja, esse ato de poder de polícia, ele pode submeter a um controle da própria administração, recorrendo lá para a junta de recursos, ele pode também sofrer um controle judicial. Então, todo ato de poder de polícia é possível que tenha esses dois tipos de controle. O administrativo, feito pela própria administração, com base na autotutela, né? Poder de autotutela, princípio da autotutela, como queiram, ou esse controle pode ser feito pelo judiciário por meio de uma ação judicial em que o sujeito vai provocar o judiciário e impugnar este ato do poder de polícia. Para a tela. A prescrição. Professor, existe um prazo para fixar ou para punir? Existe, pessoal. Para a aplicação da sanção decorrente do exercício do poder de polícia, na esfera federal, existe um prazo de 5 anos, né? Um prazo prescricional. Esse prazo pode ser suspenso ou interrompido nos casos previstos em lei. O que quer dizer isso? Que uma vez praticada uma infração, a administração pública, salvo disposição de lei em contrário, obviamente, ela teria 5 anos para autuar, para multar aquela pessoa. Passados 5 anos, prescreve, ou seja, não pode mais multar. A prescrição é a perda da pretensão a um direito. Tá? Uma vez ultrapassado aquele prazo, há a perda dessa pretensão, a administração não poderia mais cobrar essa multa, né? Exigir essa multa porque prescreveu. Bora lá para a tela, mais informações sobre o poder de polícia, eu coloco aí setores, né, da polícia administrativa. Isso é importante, porque no seu dia a dia, às vezes você para lá para pensar, você vê lá a vigilância sanitária fiscalizando, olha, a vigilância sanitária está ali, você logo liga, olha, a polícia administrativa atuando, é um exemplo, né? Voltada à proteção da saúde pública, a Anvisa, né? Ali fiscalizando se os remédios estão dentro do prazo de validade, se aquela mercadoria realmente está apta ao consumo humano. Então, essa vigilância sanitária exerce uma polícia administrativa, né? Uma polícia bastante conhecida, administrativa, é a de pesos e medidas, né? Destinada à fiscalização dos padrões de medida em defesa da economia popular, da segurança pessoal, o Inmetro. Né? O sujeito compra lá 1 quilo de determinado produto. Será que aquilo tem 1 quilo mesmo? Compra lá X ml de determinado produto. Então tem que verificar se aquelas medidas estão corretas, né? Então é um poder de polícia referente aí a pesos e medidas, né? Existe a polícia edilícia, vamos lá para a tela, que é a polícia das edificações, das construções, né? Exercida pelo município. Existe a polícia de trânsito. Polícia de trânsito é a polícia administrativa, hein, pessoal? Visa garantir a segurança e a ordem nas vias e rodovias. SP Trans, BH Trans, né? Aqui em Maceió nós temos a SMTT, né? Que é uma autarquia municipal. Então veja, e lógico que a Polícia de Trânsito também é exercida pela Polícia Militar, né? Polícia Militar de Trânsito, Batalhão de Trânsito. Então, quando se fala em Polícia de Trânsito, é uma polícia administrativa, não uma polícia. Lógico que enquanto a polícia está atuando ali, pode ser que tenha algum crime e tal, e aí já está misturada ali a questão da polícia judiciária no meio, né? Mas, via de regra, a polícia de segurança pública, no caso, né? Que a judiciária é uma espécie da polícia de segurança pública.
Mas, em regra, quando só está envolvendo a questão do trânsito em si, né, é uma polícia administrativa. Tá, pessoal? Isso é muito importante, que na prova, às vezes, num exemplo, você já pesca, que é exercício do poder de polícia. Vamos agora ver, lá na tela comigo, a questão referente a atributos do poder de polícia. Veja só, o poder de polícia, ele tem alguns atributos. Vou abrir um parênteses aqui, porque vocês ainda não, nós não estudamos ainda ato administrativo. Que os atos administrativos, eles possuem alguns atributos que o diferenciam dos atos do direito privado. Esses atributos normalmente são imperatividade, autoexecutoriedade, né? Maria Silva de Pietro traz uma classificação aí, que nós vamos ver daqui a pouco, também a doutrina tradicional traz alguns elementos que estariam presentes, ou atributos que estariam presentes no ato de poder de polícia. Então nós vamos destacar cada um deles. A discricionariedade já tem uma que começa já meio que em dúvida, né? Porque parte da doutrina diz que nem todo ato de poder de polícia tem discricionariedade, a imperatividade, a autoexecutoriedade. Vamos lá com calma para a gente ver. Olha só, a questão referente à discricionariedade. Tá? A doutrina majoritária entende que o poder de polícia tem o atributo da discricionariedade como regra. Mas há forte crítica à doutrina, né, a essa doutrina, porque nem sempre o poder de polícia será vinculado, por exemplo, à licença. Né? O que nós vimos? A concessão de uma licença é um poder vinculado e exercício do poder de polícia. Então, ao se falar que um dos atributos do poder de polícia é a discricionariedade, não há uma correção, não há 100% correto nisso. Eu até concordo que, via de regra, ele é discricionário, mas tem determinados atos do poder de polícia que são vinculados. Tá? Vamos lá na tela. Presunção relativa, ou seja, em unistante de legitimidade e veracidade. Tudo bem, aqui sim, né? Quando se pratica um ato de poder de polícia, a administração está praticando, presume que aquele ato esteja dentro da lei. Presume que aqueles fatos declarados sejam verdadeiros. Então, há uma presunção de legitimidade e veracidade em relação ao poder de polícia. Tudo bem, isso aí 100%. E lembrar que é uma presunção o quê? Relativa, né? Cabe prova em contrário a ser feita pelo particular, presunção relativa em latim, iuris tanto. A imperatividade é outro atributo do poder de polícia, ou coercibilidade, mesmo nome. Decorre do poder de império. A imperatividade decorre do poder de império. Veja que tem o mesmo radical, né? Império e imperatividade. Impõe o quê? Obrigação ao particular. Usei aqui a questão do português, né, pessoal? Tem a mesma origem, né? Poder de império e imperatividade. Impõe ao particular uma obrigação independentemente da sua concordância, é uma imposição unilateral. Olha só o exemplo que eu gosto de citar. Imagine você uma multa de trânsito. O guarda de trânsito pergunta para o cara que está sendo autuado: olha, meu amigo, você concorda com esta multa? Não, não pergunta, obviamente. Nem há necessidade, porque a multa ali ela é imposta independentemente da concordância, independentemente da aquiescência do administrado. Então, o poder de polícia tem esse atributo da imperatividade, uma imposição unilateral ao particular, mesmo que ele não concorde, a multa está ali aplicada. Lógico que se você olhar bem, numa licença, por exemplo, eu não vejo muita imperatividade, porque a administração está concedendo e o cara pediu, né? Mas, via de regra, a imperatividade está presente nos atos do poder de polícia, porque há ali uma imposição de obrigação particular, independentemente da sua concordância ou não, essa obrigação vai existir, a imperatividade está presente. Ela atua, a atuação ela é unilateral, ou seja, depende da vontade unicamente da administração pública. Lá na tela, autoexecutoriedade, né? A autoexecutoriedade também é um atributo do poder de polícia, permite a execução direta pela administração pública, independentemente de ordem judicial prévia. Autoexecutoriedade significa a própria administração executa a autoexecutoriedade, a própria administração executa o ato sem necessidade de prévia autorização judicial, de prévia decisão judicial. Olha só um exemplo. Vigilância sanitária chega no supermercado e encontra lá nas prateleiras carne vencida, ou então iogurte com prazo de validade vencido. Ora, será que a vigilância sanitária, nessa hipótese,
vai requerer uma ordem judicial para fazer a apreensão dessa mercadoria vencida? Não. Essa mercadoria já pode ser apreendida diretamente pela própria administração, ela tem ali o atributo da autoexecutoriedade. Olha só na tela. Até, pessoal, agora a autoexecutoriedade é grafada junto, tá? Isso aqui ficou errado. Não tem mais o hífen, né? A autoexecutoriedade significa a própria administração autoexecuta, ela mesma executa a sua decisão. Agora, muito cuidado, nem todos os atos do poder de polícia possuem esse atributo. Exemplo, as multas não pagas devem ser cobradas na via judicial. Isso cai muito em prova. Por exemplo, uma multa. Quando aplica uma multa com base no poder de polícia, logicamente que o particular tem o dever de pagar aquela multa, tem a obrigação de pagar aquela multa, independentemente dele concordar ou não, eu tenho ali o atributo da imperatividade presente. Agora, ele não paga essa multa de forma espontânea. Será que a administração pública pode ir lá na casa dele, sem ir ao judiciário, bloquear a conta, pegar um bem lá para pagar essa multa? Não, ela tem que ir ao judiciário, entrar com ação de cobrança para o judiciário aí sim determinar bloqueio de bens, penhora, leilão de bens para pagar essa multa, né? Então a multa não tem um atributo da autoexecutoriedade, porque uma vez não paga de forma espontânea, a administração, a única forma dela cobrar essa multa é usando o poder judiciário, por meio de decisão judicial. Agora, pessoal, tem um detalhe aqui. Alguns autores dividem esse atributo da autoexecutoriedade em dois, né? Eles colocam a exigibilidade. A exigibilidade, ela seria um meio de coerção indireta e a executoriedade, um meio de coerção direta. Então, alguns autores colocam a exigibilidade como um atributo do poder de polícia, que haveria sobre o particular um meio de coerção indireto. O que é isso, pessoal? Veja só comigo. Meio de coerção indireta. Imagine você que aquela plaquinha de proibido estacionar e parar, aquele com um X cortado, né? Imagine que, vou até colocar aqui, se você não lembrar, aquele Ezinho cortado, pessoal. Vou desenhar aqui. Com um X, né? Aquela placa com E. É assim, né? Proibido parar e estacionar. Veja, pessoal, quando nós temos essa placa, é lógico que algumas pessoas, tá ali a placa, proibido parar e estacionar. Cara, coça a cabeça, vou tirar. Estou com medo de ser multado. Então, veja, o próprio receio da multa faz com que o sujeito, com medo da multa, ele retira por si próprio aquele veículo dali. Por si mesmo, ele retira o veículo. Então, a multa atuou ali de uma forma, de uma coerção indireta, ou seja, ele é que tirou, não foi a administração que tirou. Agora tem sujeito que está nem aí e deixa o carro lá. Quando chega, o carro foi guinchado. Quando a administração guincha o veículo, ela é que está executando, é a autoexecutoriedade que está presente, né? A administração pega o guincho e leva o carro, né? Porque se parar ali nessa plaquinha de proibido parar e estacionar, é sujeito a guincho, né? Quem aí dirige sabe disso. Então, naquela situação, houve uma autoexecutoriedade, quando a administração levou o veículo. Agora, na situação do receio de ser multado, o que aconteceu? O particular, ele mesmo fez o que a administração queria, que era não colocar carro aqui. Então, veja, quando a gente fala em exigibilidade, é um meio de coerção indireto que faz com que o próprio particular faça o cumprimento daquela coisa que a administração quer, sem a administração fazer nada, tá? Então, alguns autores colocam a exigibilidade como um atributo do poder de polícia. A multa, por exemplo, possui esse atributo, né? A multa, ela faz com que, aqui mesmo na Justiça Federal, posso dar alguns exemplos na área judiciária, né? Quando você o juiz lá tem um medicamento que foi concedido para um particular, o órgão público não forneceu, a entidade estatal não forneceu o medicamento. Está aqui uma multa. Olha, se dentro de 10 dias não fornecer o medicamento, vai ter uma multa diária de R$1.000 por dia. Aí, com o receio da multa, né, o agente público ali vai e entrega o remédio para o sujeito, que já era para ter sido entregue antes, entrega o remédio, fornece o remédio e para não receber essa multa. Então, a multa, ela acaba tendo esse viés, esse atributo da exigibilidade. Ou seja, ela exerce uma coerção indireta, ou seja, de forma que o próprio sujeito destinatário daquela multa
faça o que a administração está querendo. Agora, se o sujeito não conceder o remédio, o que a justiça faz? Bloqueia dinheiro na conta lá do ente público para pagar esse remédio, tá? Então, veja que um viés da exigibilidade, a coerção indireta. Na auto-executoriedade, a coerção ela é direta, certo? Vamos lá, pessoal. O poder de polícia, ele é discricionário ou ele é vinculado? Veja, em geral, o poder de polícia, ele é discricionário, mas pode ser vinculado em alguns casos, quando a lei sem estabelecer. Por exemplo, a concessão de licença, né, é vinculado. Poder de polícia, ele pode ser delegado ao particular? Como regra, não. Tá? O poder de polícia é atividade exclusiva do Estado, só pode ser delegado ou otorgado à pessoa jurídica de direito público, exemplo, autarquia. Mas aqui, pessoal, nós vamos discutir uma coisa muito interessante. Como o poder de polícia é um exercício de poder de império, a doutrina, de maneira geral, diz que somente pessoa jurídica de direito público poderia exercer esse poder de polícia, tá? Uma autarquia poderia, né? Inclusive a SMTT aqui em Maceió, eu não sei se a SMTT, a BH Trans, não me lembro mais, se a BH Trans, se a SP Trans são autarquias também. Mas quando uma entidade da administração indireta exerce poder de polícia, que é a Polícia de Trânsito, ela deve ser uma pessoa jurídica de direito público. O problema é que o STJ, desculpa, ele vai fazer uma diferenciação aí. O STF diz o seguinte, pode delegar atos meramente materiais, né? Por exemplo, medição de velocidade, os pardais, né? Medir a velocidade pode ser feito por uma empresa privada. Agora, a multa tem que ser lavrada, né? A autuação tem que ser feita pelo poder público. Tá? Vamos lá para a tela para a gente ver isso. Então, veja, via de regra, quando uma prova cair, poder de polícia tem que ser exercido ou pelo Estado ou por uma pessoa jurídica de direito público, autarquias. Essa é a regra geral. Agora, o Supremo Tribunal Federal admite a delegação para o particular de atos meramente materiais. Exemplo, medição de velocidade dos veículos e fotos para depois serem lavradas a multa de trânsito pelo agente público. Então, veja, nessa situação, os pardais filmam ali o cara, tira foto, né, da velocidade, manda esse relatório para o órgão de trânsito e o órgão de trânsito vai fazer a multa de trânsito. O Supremo diz que isso pode. O STJ, ele vai um pouco além, ele vai desmembrar o poder de polícia em 4 aspectos. Né? Vamos lá para a tela para a gente ver isso com mais detalhe. Ele vai desmembrar o poder de polícia em 4 aspectos. E ele diz que somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização, tá? Consentimento e fiscalização, são delegáveis ao particular ou pessoa jurídica de direito privado. Exemplo, uma sociedade de economia mista. Mas não aqueles referentes ao sancionamento. O que é sancionamento? A aplicação da sanção, né? E a normatização, pois esses 2 aspectos, normatização e sancionamento, derivam do poder de coerção do poder público. Então, esses 2 aqui não poderiam ser delegados, tá? Então, veja como que ficou uma confusão. Eles desmembraram, dizendo que o poder de polícia tem 4 dimensões, né? Consentimento e fiscalização poderia ser delegado para uma empresa pública, para uma sociedade de economia mista, por exemplo. Agora, já o sancionamento, ou seja, a aplicação da sanção e a normatização, editar normas sobre aquela atividade, aí, sobre a restrição daquela atividade, né, somente o poder público poderia fazer, não poderia delegar para uma entidade de direito privado. Tá? Então, isso aí vai depender da sua prova. Né? A questão é que vai trazer, tanto que tem, às vezes, sido anuladas algumas questões com relação a isso, quando ela está muito específica, sem ter um item lá, dizendo, por exemplo, o poder de polícia não pode ser delegado ao particular. Muito genérico, sem nenhuma nuance, isso pode figurar aí com uma possível anulação. Tá? Mas o importante, qual que é importante você saber? Numa questão genérica, né, poder de polícia só poderia ser exercido por uma pessoa jurídica de direito público. Tá? Agora, numa questão mais específica, se ele está falando em sancionamento, se ele está falando em normatização, se ele está falando em consentimento, né? Aí você vê que ele está pegando a jurisprudência do STJ. Fiscalização e consentimento é quando o sujeito pede uma coisa e o Estado concede. Isso poderia ser feito pela iniciativa privada. Fiscalização, né, os pardais ali fiscalizando, poderia ser feito pela iniciativa privada. Agora, a aplicação da multa
e a normatização só poderia ser exercida pelo poder público, não poderia ser delegado, certo? Bom, eu coloco aí algumas súmulas, pessoal, importantes desse assunto, né? Não vamos aqui esticar muito, mas só ver se tem algumas aqui importantes para falar para vocês. O município, ele é competente para fixar horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Discutiu-se num tempo se ele poderia estabelecer horário de estabelecimento bancário, tá? É o 19, a súmula 19. A fixação de horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. Então, aqui, só para você ter uma ideia, que horário de funcionamento de estabelecimento comercial, quem fixa é o município. Se for banco, é a União que fixa, tá? Então, por isso que nós já lemos a 19 e a 645. Olha, a 646 ofende o princípio da livre concorrência da lei municipal, a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Olha só, imagine que, nossa, é muita farmácia, né? Às vezes uma do lado da outra. Imagine que veio uma lei, inclusive essa lei já existiu lá na Alemanha ainda, há muito tempo atrás, proibiu-se que se estabelecesse farmácia até não sei quantos metros de distância uma da outra. Imagine se tivesse uma lei dessa no Brasil. Ora, ofende, olha o que está lá, ofende ali o princípio da livre concorrência, né? A súmula 646 do STF, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais no mesmo ramo em determinada área. Então, veja, impedindo ali mais de um estabelecimento de farmácia naquele local, essa lei seria inconstitucional, não poderia fazer. Pessoal, por que eu estou colocando esse assunto? Porque às vezes tem prova CESP, dependendo da prova que você for fazer, que eles copiam uma súmula dessa, tá? E coloca lá como item para você responder se está certo ou errado. Por isso que eu decidi colocar essas que eu considerei mais importantes, porque se cair na sua prova, você vai ter um norte para fazer, né? Olha só, a 312. No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. Então, é uma imposição aí que se colocou nessa súmula, tá? A notificação da autuação e a aplicação da pena decorrente da infração. Agora, a 510, a liberação de veículo retido apenas por transporte regular de passageiros, não está condicionado ao pagamento de multas e despesas. Isso ocorria muito quando o veículo era apreendido ali, porque estava transportando passageiros de forma irregular, e o STJ soltou essa súmula 510, né? Editou essa súmula, dizendo que a liberação do veículo retido apenas para o transporte regular de passageiro não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Então, foi fixada nesse sentido. Pessoal, vamos agora adiantar para as questões. Eu coloquei aí, por via das dúvidas, essas súmulas, esses entendimentos, né, que não tem muito o que discutir. É seguir o que está aí. Numa prova mais específica e da área jurídica, é provável que pode ser cobrado. Normalmente, numa prova mais genérica, por exemplo, prova de policial civil, né, que normalmente são provas mais genéricas do direito administrativo, acho pouco provável cair. Mas, por via, né, para não correr o risco, a gente passa isso aí para vocês. Vamos lá para a tela para fazermos as questões de poder de polícia e encerrar essa videoaula. Veja só, o poder que a administração possui de intervir na órbita particular para resguardar interesse público, limitando direitos individuais, lembra? Propriedade e liberdade, é denominado poder disciplinar? Não, é denominado poder de polícia. Tá? Guardem isso, pessoal. Essa intervenção do Estado nesses direitos individuais, visando o interesse do todo, o interesse público, o interesse coletivo, isso é poder disciplinar, não, poder de polícia. Né? Essa aqui, saiu até com detalhe aqui que a prova foi anulada, eu coloquei essa observação para vocês, nesse caso. A discricionariedade é um dos atributos do poder de polícia, mas não se faz presente, por exemplo, na concessão de alvarás de construção e de licença para dirigir veículos. Verdadeira, né? E nós até falamos muito parecido com o que nós falamos. Não, aluno meu que acertou essa... Lógico, a prova foi anulada, né? Mas às vezes aluno que teve essa observação que eu coloco, olha, a discricionariedade está prevista, mas nós temos atos do poder de polícia que estão vinculados como alvará, como a concessão de licença para dirigir, né, licença para construir. Né? Alvará de construção é uma licença para construir. Então, está certa a questão. Vamos lá para a tela.
consubstancia-se poder de polícia à retenção temporária de mercadorias em sede de fiscalização fazendária. Sim, se está fazendo a retenção de mercadorias, né? Ali é uma fiscalização fazendária, está correta, nós temos ali o exercício do poder de polícia, né? Toda atividade que vai incidir sobre os bens, restringindo o direito, né? Ali um direito de propriedade, né? A pessoa tem essa mercadoria, ou a liberdade de comercializar, como queiram, ali há o exercício do poder de polícia administrativa, né, pessoal? Lá para a tela, para a gente fazer mais questões. O poder de polícia administrativa, ele é indelegável a particulares e entre órgãos. Veja só, nós vimos que é possível a delegação entre órgãos, né? Então, veja só, um detalhe aqui. Para particular, é que há aquela confusão, né? Que STJ acha que consentimento e fiscalização poderia, né? Aqui está falando do exercício do poder de polícia como um todo, né? Então, quando ele fala como um todo, é indelegável a particulares e entre órgãos, há um erro, né? Quando ele fala entre órgãos da administração, poderia ser delegado, né? Então, está errada. A polícia judiciária é repressiva e está adstrita aos órgãos e agentes do Poder Judiciário? Não, não é do Poder Judiciário, né? Polícia judiciária não tem nada a ver com o judiciário. É a Polícia de Segurança Pública, enquanto a Polícia Administrativa é preventiva e está disseminada pelos órgãos da administração pública. Tem um erro ali no início, né? As duas são repressivas e preventivas, né? Ele teria que colocar assim, primordialmente preventiva, primordialmente, né? Porque as duas têm viés preventivo e repressivo. Lembrando que a polícia administrativa ela é mais preventiva. A polícia judiciária ela é mais repressiva. Só que ela não é feita pelo judiciário, ela é feita pelos órgãos de segurança pública, especificamente aí a Polícia Civil, a Polícia Federal, né? Lá para a tela, constitui poder de polícia a atividade da administração pública ou de empresa privada ou concessionária com delegação para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade de modo a regular a prática de ato em razão do interesse público relativo à segurança. Olha só, poder de polícia, atividade de administração pública ou de empresa privada, né? Logicamente que nós não podemos ter empresa privada concessionária limitando esses direitos, né? Então aqui nós temos uma questão que essas empresas privadas não poderiam, veja só pessoal, essas empresas privadas não poderiam fazer essa atividade, né? Porque é uma atividade que estaria restrita às entidades da administração direta ou indireta que fosse do direito público, né? Constitui poder de polícia, atividade da administração pública ou de empresa privada, né? Essa empresa privada aqui, ou concessionária com delegação, para disciplinar ou limitar direito, interesse ou liberdade de modo a regular a prática de atos. Então, há um erro ali na parte que ele coloca, deixa eu marcar o Ezinho aqui, na parte que ele coloca empresas privadas, né? Porque veja, pessoal, quando ele traz aquela questão do STJ claramente, né, e colocando de acordo com a jurisprudência do STJ, que eu acho que tem que ser dessa forma, né? Que ele já sabe que você está querendo saber, que a banca está querendo saber o entendimento do STJ. Aí você fica mais seguro para marcar uma questão, né? Porque ali, mesmo para o STJ, essa delegação para a entidade privada, para a empresa privada, só seria possível em alguns aspectos. Como ele não dividiu quais são esses aspectos, a questão fica errada, tá? Pessoal, vamos parar por aqui. Na próxima videoaula, a gente encerra esse ponto, né? Se Deus quiser, a gente vai encerrar esse ponto de poderes administrativos. Pessoal, fique com Deus. Até a próxima e bons estudos.